Às vezes o mundo é ridículo e às vezes o Brasil é muito ridículo. Enquanto a gente sabe que, por exemplo, falta remédio, falta às vezes fralda geriátrica no SUS, as pessoas ficam se ocupando de coisas como escolas quererem colocar X no lugar da vogal O e da vogal A para dizer que meninos e meninas não são meninos e meninas, mas são meninex. O que significa isso? Significa que se você quiser perguntar para uma mãe, seu filho é meninex ou meninex? Ou seja, a ideia desses tarados de gênero, que na realidade é uma espécie de histeria, né, de patologia social, essa obsessão em ficar dizendo que homens e mulheres são invenções sociais e que, portanto, cada um é o que quer ser e, portanto, a escola deve dar às crianças chamando-os, melhor dizendo, chamando-os, né, porque não dá nem para falar, chamando menino e menina de meninex, para dizer que é um gênero neutro, já que o português não tem esse gênero neutro. Começar a fazer isso nas escolas não só é uma coisa ridícula, porque quer dizer que então as crianças vão decidir o que elas são e a escola vai estar pressionando nem para ser homem nem para ser mulher. Isso na realidade é mais um indício de que às vezes a escola hoje em dia se transformou num dos espaços mais perdidos da face da Terra. Por quê? Porque começar a colocar X no lugar de O e de A, se não fosse apenas uma coisa ridícula e idiota, quando isso faz parte de um projeto pedagógico de uma escola ou de um país, demonstra que quem fez esse projeto, na realidade, deve ter algum tipo de problema. Não só o próprio problema de inventar o X no lugar do O e do A, como também um problema que é uma espécie de fascismo, de totalitarismo. Porque quem disse que qualquer pedagogo, ou pedagoga ou pedagogos tem o direito de se meter na construção e no processo de identificação sexual dos filhos dos outros? Então, eu acredito que, na realidade, as escolas que estão fazendo isso, eu aconselharia aos pais, em geral, prestar atenção no que estão ensinando para os seus filhos na escola, tá? Devia ficar mais atento para ver se não tem algum coordenador tonto ou tonta ou tontix inventando ideias absurdas para se meter na vida sexual dos seus filhos, quando eles deviam, na realidade, estar ensinando o capital do Brasil, o capital da Europa, como se soma 2 mais 2 igual a 4, ensinando história do Brasil quando ele foi descoberto e tal, ao invés de ficar ensinando bobagens como essa. A ideologia de gênero. O que é essa famigerada ideologia? Ideologia de gênero vem de Karl Marx e Hegel, com o intuito de destruir a família tradicional. O que é a ideologia? O que ela propõe? Ela propõe a mostrar para crianças a partir de 3 anos de idade que ser homem ou ser mulher é uma construção da sociedade. Isso é, ela vai destruir a identidade dessa criança, vai criar uma criança totalmente confusa e insegura com o próprio corpo, sem saber quem ela realmente é. Por que fazer isso na escola? Qual que é a intenção? Existe um cara chamado Antônio Gramsci. Para quem não sabe quem é o Gramsci, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas só para vocês terem uma ideia, ele é um filósofo marxista que começou a falar sobre hegemonia cultural e disse que para impor o comunismo, muito mais fácil doutrinar as crianças a partir da escola e não pelos meios televisivos ou tentar mudar o adulto, e sim mudar a criança e jogar os filhos contra os seus pais caso os pais não concordem com essa teoria. Tá ok? Mas o link tá aí embaixo para quem quiser saber melhor quem é o Gramsci. Antes de falarmos sobre a proposta do MEC, para colocar a ideologia de gênero dentro das escolas, vamos ver um vídeo de 2 minutos sobre o que é ideologia de gênero para não restar dúvidas nenhuma. Une fille et un garçon, est-ce que c'est pareil? À première vue, non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. C'est même différent. C'est différent ici quand c'est petit. Ça devient encore plus différent là quand ça grandit. Et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents. On est une fille
parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été obligé à être un garçon. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème? En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille, c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir 2 mamans ou 2 papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus de problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Bah voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité? Non, on a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à compter à l'école. Nous voulons une école qui forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons. Bom, como vocês viram, a ideologia de gênero propõe confundir as crianças, destruir a família tradicional e criar sujeitos totalmente inseguros e confusos, né? Mas o que propõe o MEC? Eu vou dar uma lida porque é longo, não é longo, mas é ruim de decorar. Vamos lá, a ideologia de gênero propõe, dentro dos parâmetros do MEC, o seguinte: deixem as crianças se tocarem sexualmente e livremente. Não intervenham em nenhum comportamento sexual de crianças e adolescentes dos alunos nas escolas. Se um aluno de 3 anos beijar a boca de uma colega em sala de aula, a ideologia de gênero exige que o professor fique quieto, não intervenha e nem comunique os pais. Continuando. A manipulação curiosa e prazerosa dos genitais e brincadeiras que envolvem contato corporal nas regiões genitais são frequentes nos ciclos iniciais com as crianças. A intervenção dos professores nessas situações deve-se dar que aponte a inadequação de tais comportamentos no convívio escolar. Mas não cabe aos professores condenar ou aprovar a manipulação dos genitais pelas crianças do ensino infantil, isso é, a partir de 2 anos, e fundamental 1 ou 2, mas sim contextualizar, mas não precisa comunicar aos pais. Quer dizer, uma criança que tem um comportamento hipersexualizado aos 3, 4, 5 anos de idade, provavelmente ela está sofrendo algum tipo de abuso sexual. E os pais não vão ficar sabendo, não vão poder intervir por essa criança, ajudar essa criança, porque a escola não pode comunicar. Lembrando que a escola é, em sua maioria, se não for sempre, a sua grande maioria, a primeira a saber que a criança está sendo vítima de abuso sexual. Inclusive, a obrigação da escola comunicar ao conselho tutelar. Agora, se não pode intervir, como fazer essa intervenção na vida de uma criança que está sendo vítima? Mas vamos continuar aqui. É a função da escola estabelecer os limites com os alunos de 5, 6, 7 e 8 anos. Os limites do que pode ou não ocorrer em sala de aula. Os pais não precisam ser informados que as crianças estão tendo um comportamento sexual inadequado, inclusive dificultando a identificação de crianças que sofrem abuso sexual. Bom, vamos imaginar que uma criança de 6 anos de idade tem um comportamento inadequado sexualmente. E ela tem lá um professor ou uma professora que é pedófila. E aí essa professora vai se aproveitar da situação, esse professor vai se aproveitar da situação, porque os pais não vão ficar sabendo.
Isso é justo com as crianças? É justo hipersexualizar uma criança de 6 anos, de 4 anos, de 3 anos? Vocês sabiam que por causa da ideologia de gênero, o número de pedofilia de crianças abusadas aumentou? Eu vou colocar para vocês agora o vídeo do Felipe Neri falando sobre esse ponto. Toda vez que eu falava que ideologia de gênero é uma porta aberta para a pedofilia, pessoas davam risada, achavam que eu era profeta do caos, levantavam e iam embora das minhas palestras. Tive que ir até para a delegacia uma vez dar explicações para o delegado. Pois bem, saiu uma reportagem dia 3 desse mês no The Daily Signal, um jornal da Carolina do Norte, onde um pediatra afirma que a teoria de gênero, ou ideologia de gênero, aplicada na sua área, aumentou consideravelmente o número de crianças abusadas. Está aqui o depoimento de um pediatra afirmando aquilo que eu já digo há muito tempo. E daí vocês devem estar se perguntando, mas Felipe, como que você sabia disso? Eu faço questão de ler, eu leio o livro dessas pessoas, eu estudo essa área. Eu pego justamente esses escritos e leio e estudo, coisa que nem as pessoas que defendem a ideologia de gênero faz. Então, quando você pega para ler, você vê que a revolução sexual a qual essas pessoas estão propondo, está lá tudo escrito que a primeira consequência é acabar com o tabu do incesto e com o tabu da pedofilia. Está tudo isso escrito. Então, muita gente fala que eu bato demais na tecla da ideologia de gênero. Eu quero deixar um recado para essas pessoas que dizem isso por aí. Bato e continuarei batendo. Fui eleito para defender as crianças. Enquanto tem político por aí que está tentando se safar da Lava Jato, ou está pensando em teorias econômicas e tudo mais, o meu dever, eu fui eleito para isso, é defender as crianças, porque parece que tem muito político que não está nem aí para criança e para recém-nascido. Continuarei batendo e conto com você para que a gente refute essa ideologia nefasta que é a ideologia de gênero. Meu nome é Felipe Barros, fiquem com Deus. Como vocês ouviram pelo vídeo do Felipe Neri, aumentou os casos de pedofilia por causa da ideologia de gênero. O que está acontecendo? Não sei se vocês sabem, mas a Maria do Rosário propõe que, se um homem de 33 anos enfiar o seu pênis no ânus de um menino de 4, na vagina de uma menina de 2, ele não pode ser preso. Ele tem que ser conduzido ao hospital porque ele pode ser doente mental, tá? É um absurdo? Lógico que é um absurdo. Pois bem, um doente mental, ele não sabe o que é certo ou errado. E um pedófilo, ele sabe muito bem o que é certo e errado. Aí depois vem esses movimentos feministas, sempre de esquerda, dizendo que a direita faz a cultura do estupro. Cultura do estupro são 3. Funk, falar que pedófilo é um cara doente e só se preocupar com o criminoso, jamais com a vítima. E falar que estuprador não merece sofrer castração química ou qualquer outra punição porque ele é um doente. Não, ele não é um doente. Ele é um cara que merece a pena de morte. Somente isso. Para quem tem dúvidas de como o Estado, os direitos humanos, essa que a dona Maria do Rosário adora, só um adendo. O marido da Maria do Rosário foi preso por tráfico de drogas e o cunhado dela foi responder por pedofilia. Tá explicado porque ela defende tanto bandido e pedófilo. Mas eu vou colocar agora um vídeo para vocês sobre como o Estado vê a vítima e o criminoso. Esse é só um trechinho, para quem quiser ver o vídeo completo, é só ir na página dos Silenciados, eu vou deixar o link aqui embaixo, que lá tem disponível o vídeo. Martim Sampaio, take 4. Dr. Martim, por que a OAB é contrária à redução da maioridade penal? É por um conjunto de fatores. Essencialmente que a redução penal não vai funcionar, porque não depende de você reduzir a idade penal responsabilizando aquele menor. Se você não tem, por exemplo, medidas de inclusão social, que diz respeito não só ao aumento de renda, mas educação, saúde. Então é um conjunto de medidas que você tem que tomar, que a sociedade tem que tomar, uma opção clara que o governo tem que fazer, para quê? Para aqueles setores menos favorecidos da sociedade sentirem uma situação de inclusão social, abraçados por um cinturão de medidas e políticas voltadas à população de baixa renda, que está mais exposta e com mais frequência ao circuito da violência. Em relação aos fatores que levam
no caso menores de idade, a criminalidade, né? Existe uma ideia disseminada de que o fator social, a dificuldade social, acaba sendo um estimulante muito forte, né, para um garoto, para uma menina e para o crime. Só que assim, no Brasil a gente tem mais de 20 milhões de jovens entre 12 a 17 anos vivendo em situação de extrema pobreza. Esse é um dado da Unicef. Se a pobreza está diretamente relacionada à criminalidade, por que tão poucas jovens pobres vão para a criminalidade? A gente pode fazer essa relação direta, então? Não, é errado fazer essa relação direta. Nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil, a partir do governo Fernando Henrique, governo Lula e outros governos, independentemente da opinião política que se tenha, é bom dizer, houve um aumento de renda. Surgiu uma nova chamada nova classe C no país. Eu pergunto, diminuiu-se a violência com o surgimento? Não, aumentou. A sensação de violência é muito maior. Mas então não tem relação direta? Não tem relação direta. O que você tem não basta distribuir renda. Você tem que ter um conjunto de políticas públicas, e nisso se inclui, inclusive, um judiciário eficiente, que você diminua essa violência. Educação. Mas não é, mas você pode me dizer, nossa, o segundo dado governamental, nós temos milhões de crianças na escola, mas qual a qualidade desta escola? Qual a qualidade deste ensino? Nós temos hospitais, qual a qualidade deste médico? Nós temos um programa Mais Médico que atende 60 milhões de pessoas, qual a qualidade disso? É isso que tem que se discutir. Quando você começa a aumentar a qualidade de cidadania, a qualidade de cidadania não é só o exercício do voto, é muito mais do que isso, é viver em sociedade e usufruir da sociedade. Quando você acabar com a percepção que se tem da política, a política é um âmbito de corruptos e as pessoas estão lá para roubarem e transformar a política num serviço ao próximo, aí sim você começa a diminuir tudo isso. Mas não será, certamente não será, através de medidas violentas, encarceramento, que vai se reduzir. Porque se isso fosse verdade, também por outro lado, nós em São Paulo viveríamos numa paz, porque não há semana nessa cidade onde pessoas não são mortas vítimas da letalidade. Isso diz letalidade. Policial. Mas isso não é parte do problema da impunidade? Não, é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte, a solução não passa por você aumentar a repressão policial. Não que a polícia não deva existir, claro que deve existir, mas não é esse modelo que funciona. É outra coisa. O que eu digo é o seguinte, se violência resolvesse, nós viveríamos numa ilha de paz. Porque o que se mata nessa cidade, a nossa polícia mata mais. A polícia de São Paulo, segundo os índices e dados oficiais, mata mais que a polícia todinha norte-americana. E os Estados Unidos é um país extremamente violento, onde a posse de arma privada é muito grande. Mas aqui tem mais crime, acontecem mais crimes. Sem dúvida acontece, porque nós estamos numa sociedade onde as oportunidades são muito menores e as injustiças são muito maiores. Vamos pensar num caso, num exemplo. O pai perde o filho, assassinado. Esse assassino ele vai preso, eventualmente é condenado, vai cumprir a pena. Como é que a gente explica para o pai que ele perdeu o filho, ele ainda vai ter que, com o dinheiro dos impostos dele, arcar com uma reeducação desse preso, senão o preso vai sair e matar de novo? Isso não é chantagem? Ou então a gente vai ter que defender, caso contrário ao senso, a gente vai ter que defender a pena de morte imediata e cobrar a bala do preso da família. Então, porque também, se a gente não vai reeducar, não vai apostar que esse indivíduo possa ser reeducado, então basta a instituição da pena de morte sumária. O cidadão é preso, cometeu o crime, fuzila ele. Eu acho que não é isso, uma sociedade fraterna não é isso. Aliás, esta pena de morte, que tem sido oferecida como alternativa, em país nenhum, na experiência histórica do mundo, resultou na solução dos graves problemas. O que tem resultado, há experiências muito bem feitas em outros países, que tem resultado uma melhoria no índice de recidência muito menor. O que nós temos que lutar é recidir. Quanto à explicação a ser dada a esse pai, é uma coisa muito difícil. Ele é o contribuinte, ele é um sujeito... A gente não teria uma outra maneira da gente financiar esse sistema prisional? Existem várias maneiras de financiar o sistema prisional. Que novamente, com um cidadão que não... Porque o que a gente percebe é o seguinte, para a gente fazer esse sistema funcionar e o criminoso poder não voltar a delinquir, alguém vai ter que financiar essa reentrada dele na sociedade. E a gente vai onerar mais ainda a pessoa que não cometeu o crime. Existe uma contradição nisso, né? Olha, a única experiência que foi feita nesse sentido, do indivíduo arcar com seu próprio custo dentro da prisão, foram nos gulags soviéticos, nos campos de concentração nazista. Hoje a gente vai botar todo mundo no campo de concentração, bater o chicote e obrigar todo mundo a trabalhar. Eu acho que o ideal de democracia e de humanidade está um pouco distante disso. Faz parte do custo da sociedade você arcar com aquelas pessoas
que, embora infratores, possam se recuperar. Faz parte disso. Infelizmente, a gente vai ter que explicar para esse pai, pela lógica mais dolorida que haja, porque é muito difícil você individualizar um caso e discutir sobre isso, uma vez quando você é vítima daquela violência, mas você vai ter que explicar da forma mais lógica, e ele vai ter que entender, por maior que seja a dor, que faz parte do esforço social promover as pessoas, por pior que seja aquele indivíduo. A gente tem que fazer isso. Caso contrário, nós vamos viver numa guerra permanente, onde a única solução vão ser pena de morte e campo de concentração. Bom, como vocês viram, a vítima, além de não ter qualquer tipo de suporte, ainda tem que pagar para o criminoso. Muito bonito isso. Bom, como combater a ideologia de gênero? Essa é uma questão um tanto quanto, não digo difícil de estar resolvendo, mas trabalhosa. Por quê? Porque deve estar muito cômodo para adultos que gostam de criança essa ideologia de gênero, e daí nós encontraremos uma resistência muito maior. A esquerda adora uma vítima. A esquerda adora esse clima de violência e submissão e abuso e pânico. Vocês podem ver que tudo que é de errado, a esquerda defende, protege. Estuprador, pedófilo, bandido, latrocida, drogado, eles adoram, tá? Então, essa já é uma outra resistência que a gente tem que bater de frente. E eu acho que a melhor saída é a escola sem partido. Porque isso está acontecendo dentro da escola, não é em casa. Tudo bem que tem mães que confundem a verdadeira disforia de gênero com a imitação de uma criança de 6 anos. Crianças imitam. Até os 7 anos, elas imitam tudo, porque é uma forma dela estar se socializando, dela estar conhecendo o seu meio, dela estar interagindo melhor com as pessoas. O que acontece? Vamos pensar num exemplo. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina e um menino. Uma menina de 9 anos, um menino de 1 ano e 10. Vamos imaginar que eu fale para o meu filho o tempo todo: gostaria que você fosse uma menina. Gostaria que você fosse uma menina. Por que eu não tive menina? Por que eu não tive mais uma menina? Prefiro meninas. Vamos imaginar que meu filho cresça ouvindo isso. Ou perceba, eu posso até não falar, mas perceba que eu tenho mais carinho com bebês meninas, o meu jeito quando eu entro em contato com bebês do sexo feminino. Ele vai querer buscar uma forma de interagir comigo, de suprir o que me falta, porque está faltando nele também. E aí ele passa a ter comportamentos femininos, se vestir como menina. Como isso é tratado no Brasil? Não pode retirar isso. No Brasil não pode. É a famosa cura gay. Não pode. Isso é, pela ideologia de gênero, mulher não nasce mulher e homem não nasce homem. É uma construção da sociedade. Porém, o gay nasce gay. Então, uma mulher que acha que é homem, ela procura ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra e até para fazer a mudança de sexo, para se adequar ao que ela acha que é, assim como homem. Agora, o gay, ele não pode deixar de ser gay, porque aí é uma opressão. Então, a mulher que procurar um psicólogo porque ela se sente homem e quer viver como um, ótimo. A mesma coisa para o homem. Agora, um homossexual que procurar um psicólogo porque ele não quer, porque ele quer voltar a ser hétero, não pode. Aí o psicólogo perde o CRP, enfrenta processo e tudo mais. Já nos Estados Unidos, a disforia de gênero, como é tratado, como é na literatura médica, homens que pensam que são mulheres e se sentem mulheres, ou mulheres que se sentem homens, é chamada de disforia de gênero. Em primeiro lugar, que assim, é um número ínfimo perto da população. E eles passam por psicólogos e psiquiatras e diversos tipos de tratamento para se adequar ao corpo de nascença. A enorme maioria de crianças e adolescentes que passam por esse tratamento se aceitam, porque eles começam a ficar confusos nessa fase da maturidade sexual, de buscar um parceiro, de se sentir aceito, e aí começa a correr toda essa confusão. E as crianças que querem agradar os pais. Inclusive tem um livro chamado Sintoma dos Pais. Psicanálise de Pais, Criança Sintoma dos Pais. Esse livro explica muita coisa. Quem é pai, quem é mãe deveria ler esse livro. Eu comprei na casa do psicólogo. É super baratinho, acho que é R$20.
E vale a pena ler esse livro porque explica muito das atitudes das crianças, até atitudes que a gente fala, nossa, que criança estranha, por que tá fazendo isso? Esse livro explica muita coisa. E até o menino que pensa que é menina e a menina que pensa que é menino. O que nós jamais podemos permitir é que o Estado crie os nossos filhos, que os professores criem nossos filhos. O professor não tem que criar os nossos filhos, eles têm que ensinar. A educação vem de casa, a criação, os valores morais vem de casa, não é na escola. A escola tem que ensinar matemática, português, ciência, não sexo. Tanto que o Brasil está em 63, se não me engano, na posição 63 de 70 no ranking do PISA, em vez de estarem pensando em como melhorar a educação, o que fazer para equiparar as nossas crianças, as crianças americanas, japonesas. Tem crianças japonesas que fazem contas de matemática que os nossos universitários não fazem. Tem alguma coisa de errado aí. Enquanto a escola se preocupar mais com que banheiro que o menino quer usar, ou se o menino de 3 anos quer passar batom, ela poderia estar se preocupando por que nós temos essa posição vergonhosa no PISA. Mas o que a Associação de Pediatria diz sobre isso? E daí a importância de nós não deixarmos o Estado intervir na nossa vida e na educação dos nossos filhos. Um vídeo curtinho em que o Alexandre Garcia lê o que a Associação Americana de Pediatria diz sobre a ideologia de gênero. Eu vou deixar 3 canais aqui na caixa de informações para vocês. O Retógrado, que tem bastante documentário, muito bom. Mesa Redonda do Parlatório Livre, é o canal que tem todas as mesas que a gente já fez. Tem com Eduardo Bolsonaro, Benê Barbosa, com a Madá do Antagonista, com a Renata Barreto. Tem um montão de gente, vocês têm até a Bia Kicis. Então vocês entrem lá para ver. E o canal da Maria Isabel, que é voltado para crianças e adolescentes, que fala sobre FNAF, Undertale e um montão de coisas que eu não sei o que é. Então, Maria Isabel, essa daqui, ó. Oi! Então é isso, pessoal. Agora eu vou deixar o vídeo para vocês do Alexandre Garcia. Todos os links do que eu falei estão na caixa de informação. Até a próxima. Fiquem com Deus. É o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins, ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos vertebrados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, e aqueles do gênero humano, isso é gênero humano, é o que diz a biologia, a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros, transtornos biológicos, transtornos fisiológicos, e esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí quando o menino pensa como menina ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, né, que queiram ser
tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente, que estejam confusos com o sexo, acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente. E a Sociedade de Pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos. Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas cujas cabeças estejam sendo feitas por essa chamada ideologia de gênero, que tem mais ideologia gramscista do que a ciência da biologia. Da África do Sul, Alexandre Garcia.